Uma cidade inteligente é aquela que coloca as pessoas no centro do desenvolvimento, incorpora tecnologias da informação e comunicação na gestão urbana e utiliza esses elementos como ferramentas que estimulam a formação de um governo eficiente, que engloba o planejamento colaborativo e a participação cidadã. Smart Cities favorecem o desenvolvimento integrado e sustentável, tornando-se mais inovadoras, competitivas, atrativas e resilientes, melhorando vidas, segundo o Banco Interamericano de Desenvolvimento. O IESE Cities in Motion Index, realizado desde 2014 pela IESE Business School, é um ranking que avalia e classifica cidades inteligentes a partir de uma visão ampliada das Smart Cities, que inclui uma série de fatores chaves, como vocês podem ver. No IESE Cities in Motion Index 2019, 174 cidades foram avaliadas e classificadas, gerando um ranking com centros urbanos de todos os continentes do mundo, divididos de acordo com seu desenvolvimento. Alto, relativamente alto, médio, baixo ou muito baixo. Apenas Londres e Nova York apresentaram um desempenho alto, enquanto 67 cidades tiveram um desempenho relativamente alto. A Europa recebe destaque nas 20 primeiras posições, embora a América do Norte e Ásia também estejam presentes. A América Latina só aparece na 66ª posição, com Santiago. Já as cidades brasileiras se encontram entre as últimas posições do ranking, apresentando um desenvolvimento baixo. Todas elas apresentam baixas pontuações, especialmente em capital humano e governança. A avaliação de capital humano inclui indicadores como proporção da população cursando ensino médio superior, bem como o número de universidades, museus, escolas e teatros. A governança, por sua vez, leva em consideração fatores como o número de embaixadas, consulados e centros de pesquisa e tecnologia, assim como o respeito aos direitos da população e índices de percepção de corrupção. Ao invés de definir que as cidades devem ou não ser consideradas inteligentes, é construtivo se pensar nas atividades e fatores que podem tornar uma cidade mais inteligente. Neste vídeo, abordaremos diversas perspectivas acerca dessa temática. Fique atento! A tecnologia, conhecida por disseminar informações e ser o meio de interação entre indivíduos e computadores, passou por diversas etapas de evolução, começando desde a época da Guerra Fria, na qual era representada por disputas tecnológicas entre Estados Unidos e União Soviética, até uma das mais importantes nos dias de hoje, a World Wide Web, a linguagem de marcação HTML, a URL, Uniform Resource Locator, e o protocolo HTTP, além da criptografia de dados e computador pessoal. Porém, o desenvolvimento das Smart Cities se deve à última evolução da internet, a Web 2.0, a qual permite que as informações sejam trocadas e divulgadas por diversos tipos de fonte, as quais possuem uma infinidade de conteúdo que atende de uma forma exponencialmente maior à demanda da busca dos usuários de internet. Como podemos perceber nesse gráfico, o número de usuários só vem crescendo e sua tendência é cada vez maior de emergir. Outro fator que ajuda o crescimento do número de usuários e a rápida transmissão de informação entre eles é o uso de dispositivos móveis com acesso à internet, os quais facilitam transmissões mais rápidas e cada vez mais presentes no dia das pessoas. Uma das abordagens usadas para conceituar a cidade inteligente é a perspectiva tecnológica. Para esses autores e empresas, a tecnologia da informação e comunicação, conhecida como TIC, não é apenas um instrumento, mas sim o motor desse tipo de cidade. Para a empresa Accenture, por exemplo, descreve uma cidade inteligente como uma ferramenta, onde as diversas áreas de infraestrutura são conectadas entre si. A perspectiva do planejamento urbano considera que a cidade, por ser um ambiente que será modificado, deve ter sua complexidade e dinâmica como fatores-chave ao se considerar a criação de uma Smart City. Dentro dessa perspectiva existem duas vertentes, são dois pontos de vista diferentes, mas não excludentes. O primeiro defende que a Smart City deve ser considerado um todo, não só uma peça que é composta por uma rede de sistemas interligados que a torna realmente inteligente como um todo, e a implantação de sistemas separados e fragmentados não é suficiente. A segunda perspectiva defende que a Smart City instigue seus moradores a interagirem em sociedade, seja pela partilha de cultura, conhecimento, até gerar motivação de prosperidade. Para esses autores, uma cidade inteligente, quando por meio das TIC, são criados ambientes interativos no mundo real.
A perspectiva social é baseada na centralização do indivíduo, assim sendo o principal agente de transformação das relações e necessidades com as quais convive, juntamente à infraestrutura digital. A ideia do social consiste na credibilidade da capacidade de aprendizado das interações humanas e da inovação produzida pela criatividade da população, responsável pela geração de uma cidade inteligente. Desse modo, a cidade Smart, na referida abordagem, defende a liberdade de expressão, acessibilidade à informação e aos serviços públicos, inclusão social com auxílio da tecnologia da informação e voz aos cidadãos. Com isso, visa a melhora da qualidade de vida, no que tange ao empoderamento, melhorias sociais com foco no cidadão, sustentabilidade, entre outras, capazes de estabelecer uma relação equilibrada entre a população e o planeta Terra. A perspectiva da administração pública sobre as Smart Cities é um ponto importante, visto que é uma visão governamental e entrará como instituição de transição das cidades atuais. Os conceitos do tema têm como objetivo o gerenciamento da estrutura de TIC e os efeitos dessa tal tecnologia nos diversos ramos da urbanização. Além disso, a preocupação administrativa se amplia nas questões econômicas e de mercado, até os direitos básicos prestados à população, como saúde, educação, cultura e transporte. Para entendimento, a Smart City ocorre só quando há uso de tecnologias inteligentes como forma de ajuda nos pontos críticos de infraestrutura e serviço dos municípios, sendo esses a administração pública, saúde, segurança, educação, entre outros. Assim, as ações aconteceriam de maneira mais inteligente, eficiente e interconectada, integrando toda a infraestrutura pública. A Smart City também é uma cidade que aplica governança participativa e, por meio da utilização de TIC, investimentos de capital humano e social, consegue promover a gestão eficiente de recursos, crescimento econômico sustentável, pois gerencia o uso de recursos naturais e melhora a qualidade de vida. Com isso, existem dois conceitos utilizados para desenvolver a Smart City. O primeiro é o modelo da hélice tríplice, que apresenta uma perspectiva urbana e regional, com foco nas relações entre universidade, indústria e governo. Já o segundo refere-se a aspectos mais reais, buscando identificar e desenvolver novos serviços e infraestruturas. Dessa forma, a cidade envolve diversos âmbitos, com o objetivo de proporcionar uma evolução harmoniosa entre as camadas real e virtual. Para a unificação dos conceitos de Smart Cities, é necessário fazer um apanhado do que alguns teóricos que trataram desse assunto. É consenso que o centro de uma cidade inteligente é a aceitação da tecnologia da informação como elemento estrutural. Entretanto, como principal pilar sendo o operador da tecnologia, estes são os próprios cidadãos e gestores públicos que usam esses métodos para extrair o melhor, que sabem usá-las para o bem comum. A aplicação de um sistema que se mostra inteligente, que auxilia na tomada de decisão, inevitavelmente carrega consigo a característica de ser ecologicamente correto, redutor de desigualdades e impulsionador de mudanças no planejamento urbano. De maneira geral, o principal componente de uma Smart City é a construção de uma infraestrutura urbana e de políticas públicas que se fundamentem em 5 características: integração, eficiência, autonomia, conectividade e sustentabilidade. A integração é fundamental na construção da infraestrutura urbana para que a cidade consiga ser um corpo estruturado, e não uma soma de aglomerados. Ao construir sistemas que integrem geograficamente a cidade, todos podem vivenciar as mesmas experiências do demais. Isso promove inclusão e evita ilhamentos regionais. A eficiência, por sua vez, está intrinsecamente ligada à otimização dos processos. A responsabilidade, quando se liga com recursos públicos, é necessária para que se minimize as perdas e se tenha um melhor resultado. Encontrar nos processos soluções que gerem maior impacto com o menor esforço é uma das características das Smart Cities, pois isso prioriza a utilidade das coisas. Seguindo, a autonomia de uma cidade é representada pela capacidade de realizar empreendimentos de forma independente, algo de extrema importância para que se evite problemas referentes ao ambiente externo. No ambiente atual, é primordial que haja relacionamento, porém, naquilo que é essencial às Smart Cities, esse relacionamento não pode ser de dependência. Do ponto de vista da conectividade, tem-se a íntima relação com a TIC, pois a partir dela, as pessoas podem acessar serviços de comunicação e integração. O papel das cidades é disponibilizar o acesso às pessoas para que esse tipo de serviço, fazendo com que elas se beneficiem da troca facilitada de informações. A sustentabilidade, enfim, deve nortear a tomada de decisão e o planejamento estratégico com o intuito de reduzir os impactos ambientais.
Os recursos naturais devem ser administrados de modo que não comprometam sua disponibilidade para futuras gerações. Quando essas características são incorporadas às facilidades que fornecem serviços públicos essenciais, de transporte, utilidades, energia, telecomunicações, áreas de lazer e de práticas de esporte e moradia, que é a definição de infraestrutura urbana, o sistema técnico necessário ao desenvolvimento da cidade se torna o componente principal de Smart City. Esse foi o nosso trabalho, aqui estão os participantes, muito obrigada pela sua atenção.